Bom, tudo bem, galera do sétimo ano? Como é que vocês estão, né? É, Eu começo hoje a minha aula, antes de mais nada, né, trazendo uma reflexão para vocês, né? A gente está vendo aí várias situações, né, em termos, né, da pandemia, né, como a sociedade tem que se comportar, né, para não contaminar o próximo. E ao mesmo tempo, né, a gente tá vivendo uma situação que, que é um retrocesso histórico, né, que é a questão do racismo, né. Vamos parar para pensar um pouquinho, o que o racismo, né, ele traz para a sociedade, né? O que ele faz? Para mim é muito duro dizer essa questão, né, sobre o racismo, até porque também sou negro, né? Sou filho de pessoas humildes, né? Pais humildes, né? Que investiram muito, né, em mim em termos de educação, né, lazer, né, que era o meu lazer era o esporte, e, e fizeram que o filho deles, né, se tornasse aí um professor, né, não se contentando ter só uma graduação, né, foi fazer um mestrado, foi fazer um doutorado. Então, e aí eu fico pensando, né, quantas pessoas, né, negras, elas têm essa oportunidade de acesso. Então eu deixo essa pergunta para vocês, né, para vocês refletirem. Então, galera, e a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre as atividades, né, econômicas do território brasileiro, a exploração dos recursos naturais, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o extrativismo brasileiro, tá, galera? Ah, a, gente, a gente pode caracterizar o extrativismo, né, como uma atividade que de forma de sobrevivência, né, direta, né, e complementar para a sociedade. Plena, em plena segunda década, né, do novo século, né? Ah, mas também a gente tem que pensar que ao mesmo tempo existe essa atividade de sobrevivência, você tem empresas aí coletoras que enxergam a natureza como fonte de lucro, né? E não de sobrevivência, né? É até engraçado dizer isso, porque a partir do momento até mais ou menos aí a década de 60, né, até pela ideologia capitalista, a sociedade via que os recursos eram infinitos, infinitos, né? Você tinha que explorar de todas as formas possíveis. E a partir disso, eles começaram a ter conscientização que esses recursos eram finitos, né? Então precisava explorar mas ter uma exploração de forma mais consciente, né? Se a gente for parar para pensar, né, como eu estou iniciando aí falando sobre o extrativismo, né, o extrativismo brasileiro como uma atividade de coleta, né, muitas das comunidades brasileiras, tá, galera, eles retiram das matas nativas elementos que são para promover o seu sustento, né, direto ou indireto, né? Então, a gente pode citar exemplos da floresta amazônica com os povos indígenas que retiram, né,
recursos da natureza para sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo você tem uma política que incentiva o desmatamento, uma legislação ambiental que era fortíssima, que cada vez mais está se quebrando, né? Você tem a expulsão dos indígenas, né, dentro desse exemplo da floresta amazônica. Você tem a ação de grilagem, queimadas, então é uma coisa bem, bem, bem presente no nosso território, tá? Se a gente for parar para pensar em falar dessas atividades, né, a gente vai falar sobre extrativismo vegetal, animal, né, mineral, né? Então, assim, se a gente for analisar cada ponto, são pontos que sempre vão ter essas situações antagônicas, né? De um lado, uma sociedade que, né, retira para o seu sustento, do outro lado, as grandes corporações que exploram, né, o ambiente. Se a gente for também citar a pesca como atividade primária, né, no Brasil, né, você tem uma atividade pesqueira, né, dentro do nosso território bem produtiva, tá? Diversas comunidades litorâneas, né, de formas independentes organizadas, né, em cooperativas, vivem diretamente, né, da pesca e da coleta de diversos crustáceos, né, para o consumo direto ou para a comercialização, né? Detalhe aí nas áreas dos manguezais que as comunidades vivem, né, à margem da comercialização do caranguejo, dos mariscos, né, das ostras, né, e além da pesca, né, também, tá? Então ela acaba tirando, né, isso para o seu sustento. Se a gente for analisar o extrativismo mineral brasileiro, né, a gente vai focar em algumas jazidas brasileiras, né? Você tem aqui no Sudeste o quadrilátero ferrífero, que é em Minas Gerais, que são a reunião de 4 cidades: Ouro Preto, Santa Bárbara, Congonhas do Campo e Mariana, onde que aconteceu o tal acidente ambiental, né, em Mariana. Então você tem ali uma região que ela é chamada, né, a região do Vale do Aço, né, que você tem um eixo ali entre Minas e Espírito Santo, tá? E bastante indústrias siderúrgicas, né, que estão localizadas dentro desse eixo, tá? E tendo, né, como principal minério aí o manganês, a bauxita e a cassiterita, ok? E outro projeto que também é de extrema importância é o projeto Carajás, né, que está localizado na Serra dos Carajás, né, no sudoeste do Pará, né. Você tem ali uma gigantesca descoberta, né, de província mineralógica, tá, que aconteceu entre as décadas de 60 e 70. Você tem aí questões ambientais como problemas, né, de impacto, né, por causa da mineração. Destaque aí, né, para a produção de ferro, né, as pedras preciosas, e, e foi também lançado um projeto que é chamado, né, a implementação do projeto Ferro Carajás, né, que tem, né, como marco aí a construção inicial da estrada de ferro Carajás, inaugurada em 1989. Isso eu tinha 4 anos, tá? E que ela vai ligar o quê, né? Da Ponta Madeira, né, ou Itaqui, né,
em São Luís do Maranhão, né? Então você pega a parte do norte para o nordeste, tá? Outro ponto aí que é legal a gente falar é sobre o Vale do Rio Trombetas, tá? Que é uma região que começou a ser explorada em 96, né? Devido, né? Até justamente por causa da ocupação e exploração, né? Da Serra do Carajás, né? Você tem aí empresas, né? Com destaque, né? Como a Eletrobras, as usinas hidrelétricas, né? Então você tem uma, uma região que está voltada justamente, né, para a produção de energia elétrica, né? Só que ao mesmo tempo causou grandes desastres, né, ambientais, né, na região, não só ambientais como sociais também, tá? Uma outra região é o maciço do Urucum, que está localizado na região do Pantanal Mato Grossense, né, no Mato Grosso do Sul, né, próxima à cidade de Corumbá. Você ali tem destaque para a produção de manganês, né, só que é uma exploração mais limitada devido à localização, pela situação dos biomas, né, e tem grandes mercados aí como compra, né, e até também ele é explorado para o bloco econômico nosso aqui da América Latina, que é o Mercosul. E a outra região é a Serra do Navio, né, que está localizado no estado do Amapá, né, às margens do rio Amapari, né, e que tem riquíssimas jazidas em manganês, tá? Que são explorados aí desde a década de 1940, tá? Então, a gente primeiro falou de extrativismo, para depois a gente começar a falar um pouquinho, né, da agricultura e da pecuária. Ok, galera? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.